Glória a Deus, podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Estamos vivendo dias muito bons. Que dias seriam esses? Dias que antecipam o cumprimento de muita coisa. Não existe um povo mais forte do que você, que está à beira de começar a colher tudo que tem crido em Deus. Não existe um povo mais forte que você. E você está nesse estágio. Mas eu estou visitando essa igreja pela primeira vez. Se não era para você ouvir esta frase, Deus nunca te deixaria vir aqui. Ele sabe o quanto zelamos por esse púlpito para dizer cada frase em nome dele. Se você está me assistindo agora, é para você mesmo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas. Transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos o costume de confiar o nosso destino em situações em que não conheçamos quem está por trás. A gente pega um ônibus e confia que vai nos levar do outro lado, mesmo não conhecendo o motorista. Pegamos um avião com total confiança que vai nos chegar do outro lado sem conhecer o piloto. Pegamos aí um navio, mas não procuramos o capitão. Estamos seguros. Quando chega em Deus, que já é o Criador de tudo, esse Deus que conseguiu fazer o maior de todos os milagres na tua vida, porque Ele te tirou do mundo, te colocou na casa dEle, na igreja, é o último lugar que você acharia que estaria. A gente começa a entrar com tantos questionamentos. E é daí que vem tantos abortos de milagres no reino de Deus. Exigimos tantas respostas. A linda, a boa notícia, a maravilhosa notícia, é que, diferentemente do motorista do ônibus, do piloto do avião, esse Deus, Ele quer se revelar a você. E Ele quer se explicar para você. O problema é quando você não dá tempo para Ele. Os abortos acontecem quando fazemos perguntas a Deus, mas nós não esperamos Ele ter tempo de responder. Em João 18:38, isso acontece muitas vezes com a gente. Aqui está o Senhor falando que Ele é a verdade para um cara chamado Pilatos. Pilatos faz uma pergunta porque ele quer saber. E ele faz a pergunta para o Senhor Jesus. Porém, tem um detalhe aqui, uma conta que não fecha. Perguntou-lhe Pilatos em João 18:38. O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus. E aí falou para eles, não vejo crime algum. Não dá liga. Ele perguntou, não esperou o Senhor responder. Foi embora. E é igualzinho que a gente faz. Fazemos perguntas. Deus diz, então, eu sou um Deus que não tenho amnésia temporária. Eu não esqueço uma oração feita a mim. Eu não estou blefando com meu povo. Tudo que meu povo ora, eu vou atender. Tudo que me pergunta, eu quero responder. Mas igualzinhos a Pilatos. Não esperamos ele responder. Que é a verdade, não precisa responder, já estou indo. Queridos, nós não vamos mais abortar milagres na nossa vida. O nosso Senhor, Ele tem uma beleza própria, porque Ele embute o milagre dEle no comum, no ordinário, no cada dia da nossa vida. Ele anda no nosso natural, mas Ele empurra o milagre dEle dentro. Tem um episódio em Mateus 17:24, aonde, pensa você comigo, o Senhor Jesus, o Criador de tudo, vai passar por isso aqui. Mateus 17:24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro, sem perguntar ao Senhor, já falou, sim, ele paga. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, Simão,
que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma esse estáter, entrega para eles aqui, por mim e por você paga a conta. Em João capítulo 1, versículo 3, diz que tudo que existe nesse globo terrestre, sem o Senhor Jesus, não se fez. João 1,3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, sem o Senhor Jesus, nada do que foi feito se fez. Que impressionante. O Senhor Jesus, o dono de tudo que existe, é cobrado por seres humanos, você vai pagar um imposto. E ele diz, eu pago. Olha a simplicidade com o Deus que você está lidando, que você não dá tempo para ele te responder. E ele não cria uma moeda. Ele diz, Pedro, você vai no mar jogar anzol. Olha que impressionante. Quantos trilhões de metros quadrados englobam o mar? Eu imagino um anjo indo num peixe e dizendo, fique neste metro quadrado aqui, porque daqui a pouco Pedro vai chegar aqui. Esta moeda estou pondo na tua boca, entrega para ele. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? O que isso me ensina? Que eu não estou lidando com um Deus místico, um Deus complicado demais, mas é um Deus que trabalha, conhece as nossas limitações e dentro delas Ele libera as suas promessas. Deus não chamou os perfeitos para andar com eles, chamou eu e você. Não procurou perfeitos, procurou pessoas falhas, carregadas ao extremo de limitações. Então quando ele faz uma manobra dessa de um peixe, naquele metro que caiu o anzol, tem que estar ali. Eu começo a entender que Deus entra nas minhas limitações e no natural Ele embute um milagre lá dentro. Deus está fazendo coisas lindas na tua vida. Está para acontecer. Ele vai interceptar o teu comum, o teu padrão, o teu natural, e Ele vai colocar a mão dele ali. O problema é quando você olha ao redor e diz, eu não estou vendo nada, que não acredita mais sou eu. Alguns de nós nem falamos assim, mas damos a boa indireta. E Deus não é bobo, Deus não é tolo. Um dia o Senhor me disse, eu não sou um Deus tolo, eu sou Deus de recompensa. Eu dou recompensa aos que confiam em mim. E eu sei porque Ele usou o termo tolo. Porque quando alguém começa a culpar a igreja, não está acontecendo nada na minha vida, porque a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos. Deus não é tolo, Ele já entendeu a indireta. Estão jogando na cara dele. Você não fez, vou cuidar da minha vida em outro lugar. Deus não é tolo. Deus está dizendo para você, me deixe te explicar o que eu faço, me deixe terminar o que já estou preparando para você. Não intercepte no meio do caminho. Pedro, ele foi ciente que ele tem que chegar ali no mar. Não importa onde ele lançasse o anzol, ele sabia, um peixe vai se aproximar do meu anzol. Ele. O Senhor está fazendo algo preciso na tua vida. Você segue teu dia a dia. E num certo metro quadrado dessa vastidão chamada globo terrestre, o Senhor preparou algo que vai ser entregue para você. Temos muitos que questionaram o Senhor Jesus. Questionaram até onde, na verdade eles duvidaram dele. Questionaram até onde ele tem fôlego de Deus mesmo. Começando por Natanael na letra A. Você sabe que o Senhor Jesus fez muitas perguntas na Bíblia. Muitas. 227 perguntas. Ele fez. Quem diz os homens que eu sou? 227. Fizeram mais de 400 perguntas para ele. Sabe quantas ele respondeu? Só 3.
E por que as 397 perguntas não respondeu? Porque idiotice, coisa de bêbado, de cachaceiro, de bar, o Senhor não vai se envolver mesmo. Mas para você Ele quer responder todas. Quem aplaude a Deus aqui? Todas. Em João 1, 46 a 49, letra A, Natanael. Convidaram Natanael para conhecer o Senhor Jesus que veio da cidade chamada Nazaré. Todo o país tem uma região que é a menos prestigiada, que todo mundo faz piada. Lá era Nazaré. Disse-lhe Natanael falando para Felipe que convidou ele: mas pode ver coisa boa de Nazaré? Felipe falou para ele: vem e vê. Então antes de mim e de você teve que duvidar-se do Senhor Jesus. Isso está na Bíblia registrado. Mas como terminou? Versículo 47, Jesus viu Natanael chegando. Viu vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, esse cara olha a lei de Deus do Velho Testamento e tenta cumprir-la à risca. Esse cara é sério. Disse-lhe a Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e lhe disse: antes que Filipe te chamasse, te vi estando debaixo da figueira, aquela figueira onde os fariseus ficavam fazendo promessas a Deus. Filipe estava lá, fazendo promessas a Deus: se o Senhor me der isso, farei aquilo. E o Senhor está dizendo para ele: eu recebi aquela tua oração. Então como terminou? Natanael respondeu e disse-lhe, olha a frase: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quem vai aplaudir a Deus aqui? Dúvida que terminou com uma frase de grande admiração. Pedro, que era o segundo do Senhor Jesus na terra, que tinha já as chaves do reino dos céus no bolso dele, debaixo de grande e divina revelação, falou: o Senhor é Filho de Deus. Natanael, no início: tu és o Filho de Deus. Então, Natanael ter duvidado do Senhor Jesus não ofendeu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus só não respondeu Natanael a respeito de uma cidade chamada Nazaré, porque o Senhor não é cachaceiro e não vai responder idiotice. Ele respondeu à altura que ele é. Mas se Natanael chega e diz: pode ver coisa boa de Nazaré, e vai embora, o Senhor não ia correr ajoelhar para ele para deixar o Senhor responder à altura. É o mesmo conosco. Deus quer te responder tudo que você está até dúvida dele. Olha, o Senhor não me ajudou mesmo, eu orei, o que mais temia me aconteceu mesmo. Deus não vai ficar com raiva de você. Mas Deus só se ofende quando você larga o arado. Não ora mais naquilo. Isso aí eu não acredito mais. Ele fala em Hebreus 10, quem olha para trás eu não tenho prazer nele. Então aqui eu encontro um Senhor Jesus que não tem crise de identidade. Porque outro que eu conheça, que se chame um Deus na terra, que Natanael fale dele assim, esse Deus que eu conheço teria dito: quero que vai com os OVNIs. Eu que não estou aqui para provar para um moleque desse de onde eu venho. Mas o Senhor é muito mais humilde do que eu e qualquer outro Deus que eu conheça. Ele: deixa eu responder à altura de um Deus. Deixa eu responder para Natanael da cadeira onde eu estou sentado. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? Por que eu estou enfatizando de novo essa parte? Para te dizer que a resposta que você está esperando de Deus, não formule ela. Deus vai te responder do jeito dele, não como você está querendo que ele responda. Vou repetir: 400 perguntas que fizeram a ele, só respondeu 3. Deus vai te responder, mas tem que ser do jeito dele. Letra B, Tomé. Tomé, falam para ele que esse Senhor Jesus que ele viu morto na cruz, rasgado naquela cruz, viu ele colocado na tumba fria, estão dizendo para ele que não está mais lá. Até hoje você vai em Israel, olha, não está mais aqui. Está lá escrito no túmulo, não está. Então, em João 20, versículos 24 a 28, ora, Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O Senhor apareceu para alguns. Olha, Tomé, ele apareceu para a gente, ele voltou dos mortos.
Disseram-lhe no versículo 25, então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, onde furaram ele lá, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e, o que diz na Bíblia? E Tomé com eles. Deus não esqueceu que ele tem um servo fiel, mas que está em dúvida. Deus sabe quais são as tuas dúvidas. E não precisa vir com rodeios, mandar mensagem subliminar para ele. Abre direto o jogo. Como Jonas. Abre o jogo, Jonas. É razoável essa tua ira. Vamos falar em português. E Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, disse: paz seja convosco. Logo disse a quem? A quem? Quem era a prioridade máxima do diálogo? Como se chamava? Tomé. Quantos no lugar do Senhor Jesus fariam isso? Não falariam: quer saber, quem não te quer aqui sou eu. Mas o teu Deus não tem crise de identidade. Por quê? Porque quem está com essa dúvida não é um malandro que está brincando de evangelho. É você que está aos pés do Senhor, está vivendo tuas crises. Está aí debaixo de retaliação de Satanás. O Senhor entende tua dor, entende tuas dúvidas. Ele percebe os ataques maciços dos demônios diariamente contra a tua vida. Ele não está com raiva de você. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado onde me furaram. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e... O que diz aqui? Eu vou te provar que eu sei ler português, estou olhando para o telão. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e... O que está escrito aí? Poxa vida, o primeiro judeu a chamar Jesus Cristo de Deus é Tomé. Quem vai aplaudir a Deus agora? Então Deus se revelar para você, Deus se explicar para você, Ele sabe que você vai se levantar. Porque esses que duvidaram dele arrancaram as maiores declarações de toda a Bíblia. E você, no lugar da dúvida, vai ser trocado por espanto. Ele sabe disso. Ele, sabendo disso, Ele quer te responder. Ele quer se revelar a você. O único problema que estamos desde o início apontando nessa pregação é o fator tempo. Para você não desistir, não se ofender, não começar a falar bobagem: não acredito mais nada, estou indo embora. Não faça besteira. Espere em Deus, dê tempo. Ele vai se revelar ainda a você. E Ele vai se explicar para você. Letra C, Gênesis 16. Versículos 1 e 2. Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, ainda não era Sara, não era madura espiritualmente, mulher de Ibrahim, não Ibrahim, Abrão, não Abraão, o imaturo, ainda não é maduro, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, dois imaturos: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão fez a besteira. Veja bem, Abraão chega para ela e diz: Deus teve encontro comigo, me falou, me garantiu oficialmente que eu vou ter um filho chamado Isaac, e nós vamos ter. Só que ela olha o processo natural, ele vê que o marido regrediu na idade, rejuvenesceu, coisa que vai acontecer no atacado por aqui. Ele rejuvenesceu. Ela percebe que ele está pronto para gerar de novo. Então, quando ela percebe e olha para o corpo dela, o processo de regeneração e de rejuvenescimento ainda não tinha se instalado nela, e Deus tinha um propósito para isso. Só vai se instalar nela quando é a hora dela engravidar. O que ela deduziu? Ela duvidou da promessa de Deus mesmo. Então, quer saber, Abraão, pega minha Agar, eu já me satisfaço com isso. Você dorme com ela, vai ser filho. É aquela idiotice que temos falado tantas vezes. Fez. Mas Deus não jogou ela no lixo porque ela fez isso. Não jogou Abraão no lixo. Porque Deus não vai esquecer que eles saíram da sua terra e parentela para andar com Deus. Deus não vai esquecer tudo que você sacrificou até aqui, porque agora você está em crise. Quem dá glória a Deus aqui dentro?
Só que essa dúvida foi trocada por espanto. Porque quando Abraão está com 99 anos de idade, Deus aparece novamente e diz: daqui a um ano o filho está no colo de Sara. Diz que ela riu atrás da porta. Já não é zombaria, já é espanto. Puxa, Deus lembrou de mim? Lógico que lembrou. O corpo dela rejuvenesceu, até o rei queria ela. Com 90 anos de idade, o rei queria ela, porque ela rejuvenesceu. Então Deus respondeu para sua serva. E Deus vai te responder. Eu não vejo aqui na história de Sara, eu não vejo um Deus que tem amnésia temporária. Ele não esquece nenhuma das suas dúvidas. Ele sabe o que está assolando você. Ele sabe como você está por dentro. Ele sabe as questões de uma matemática que não fecha na tua cabeça. Ele quer te responder tudo isso. Mas vou repetir. Para 400 perguntas, para ele só ter respondido 3, porque ele não vai ser um pinguço de bar falando com você. Ele vai ser um Deus se interpondo na altura de um Deus. E ele vai te responder à altura, como ele fez com quem? Jó. Jó fez muitas perguntas. Mas quando Deus veio responder: Jó, agora eu vou perguntar e você vai me responder. Como é que terminou em Jó 42, 5 em diante? Antes se conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Me abomino no pó, fui um idiota. Não, Jó, você não foi um idiota. Você estava debaixo de ataque, você vive nesse mundo aí. E eu te entendo. Quem vai aplaudir a Deus aqui dentro? Eu te entendo. Literalmente era o Senhor dizendo para Jó: eu não jogo meus servos no lixo no dia da sua crise. O Senhor não está com raiva de você porque você está em crise. Ele conhece as tuas limitações, Ele sabe até onde já deu. Tive uma situação na minha vida que eu, orando, falei assim para o Senhor: eu não aguento mais sei. Quando eu tenho problemas a resolver, esses problemas não são particulares da tua pastora. Ela deve ter um monte de problema porque casou comigo. Eu estou ótimo, não tem nenhum. Mas você sabe, meus problemas são da obra. Eu não tenho filho natural para me dar problema. Mas alguns aqui me dão por 10. De repente surgem aqueles problemas. Minha oração para Deus é: você acha que eu vou falar de problemas? Eu falo de jardim de infância. Deus, me tira desse gibi de tio Patinhas, por favor. Vamos sair logo para o próximo nível. Até quando eu vou ficar nessa infância aí? Mas teve uma questão que eu falei para ele. Falei: não, isso aí de novo não. Que não está aguentando mais sou eu. E eu esqueci aquilo. E eu estava falando agora para os primogênitos, o encontro que o Senhor Jesus teve comigo no quarto orando, e o que Ele me falou. E eu falei para eles que me espantei que Ele esteve ali, porque eu não estava perguntando nada para Ele. Não falei isso para vocês? Eu me espantei, porque eu não estava esperando que Ele aparecesse. Eu não estava pedindo nada. E eu estou pregando essa palavra para você agora, nesse exato instante que entrei no assunto que Ele acaba de me falar aqui. Te falei aquilo sexta porque você tinha dito aquilo atrás, que você não aguentava mais aquilo. E aí eu contei para eles o que Ele tinha me falado. Quem dá glória a Deus aqui dentro? O Senhor vai responder todas as suas perguntas, todas as suas indagações, todas as suas dúvidas. Está tudo num placar que tem que ser resolvido. O Senhor não é daqueles que, não vem me estressar com os seus problemas. O Senhor tem espaço para todos os teus problemas, reservado para você. Você não está cansando Deus com as tuas dúvidas. Deus é Deus. Quem é ser humaninho somos nós. Mas a única coisa que Deus te pede: não me dê as costas. Não faça como Pilatos. Me perguntaram e não me deixaram responder. Não aborte. Não comece a falar contra. Uma coisa, estou com raiva, estou magoada. Outra coisa é: não acredito mais nada, estou indo, vou mudar de igreja. Não faça besteira, não me ofenda, diz o Senhor. Quanto ao resto, aguarda em mim, porque eu ainda vou me revelar a você na altura do Deus que eu sou, diz o Senhor. Em Mateus 13, 55 a 58, o Senhor Jesus vai para Nazaré, onde ele nasceu. Porém, agora ele tem fama em todo Israel, como aquele Deus que faz milagres mesmo. Ele chega na cidade dele, ele se admira que pouquíssima gente vem pedir oração. Aquilo revolta ele. Porque a fama dele é de quem já ressuscitou mortos oficialmente, curou todos os enfermos oficialmente, multiplicou pães oficialmente. Ele chega na cidade dele, aparecem gatos pingados. Ele se revolta. E aqui,
Mateus 13, 55 a 58, nesse episódio, diz que a turma estava falando isso dele, porque os irmãos da casa dele tinham queimado ele na cidade inteira. Não é este o filho do carpinteiro? Então ele está na cidade dele, pronto para libertar a cidade e curar todos os enfermos. Tem uns gatos pingados, mas os anciãos do outro lado da praça falando isso aqui. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, que são os que o difamaram na cidade? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele, porque alguém tinha feito a cama dele, alguém tinha difamado ele, a altura, sua família, seus irmãos. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em Nazaré, na sua própria terra e na sua casa. Porque ele detectou quem que armou toda essa confusão. Ele detectou. São os irmãos da casa dele, da parte de José. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não é que ele não quis curar os enfermos que não vieram. Mas isso não ficou em branco. Porque ele também queria fazer algo na sua cidade. Então, enquanto os anciãos estão perguntando se ele não é o filho do carpinteiro que mora naquela rua ali, porque os irmãos fizeram a cama dele, em Marcos 6, 4 e 6, falando do mesmo episódio, eu vou ler rápido para você. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. No 6, admirou-se da incredulidade deles. Agora você vai ler comigo Mateus 21, 10 e 11, como essa história termina. Para você entender que esses que duvidaram do Senhor Jesus não passou em branco. Natanael que duvidou, Tomé que duvidou, agora nós temos esses da sua cidade. Olha como termina essa história sobre esse que é de Nazaré. Olha o que diz aqui. Mateus 21, 10 e 11. Entrando ele em Jerusalém, logo mais para frente, toda a cidade de Jerusalém se alvoroçou, dando glória a Deus. Todo mundo indo atrás e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam. O que diz aqui? O que diz nesse telão? Este é o profeta de Jesus, vírgula, não terminou. O que diz em seguida? De Nazaré. Vai aplaudindo a Deus. Deus sempre vai responder na altura de Deus que Ele é. Por isso que eu te falo, aguarde, tua história não fechou ainda. Não feche um livro que Deus ainda está escrevendo nele. Não tranque uma porta que Deus não pôs a chave no cadeado dela. Espera Deus ser Deus, espera Deus te responder. E você vai conhecer quem está dirigindo o barco da tua vida. Mais um Senaqueribe. Esse Senaqueribe, ele duvidou do potencial de Deus. Ele chega para lamentavelmente, nós temos aí um rei Ezequias que era lindo. Depois ele perdeu a confiança, depois foi resgatado. Vamos entender melhor. O rei Ezequias, quando ele assume o reino de Israel, Israel pagava tributos para o tal rei lá poderoso chamado Senaqueribe. 2 Reis capítulo 18, versículos 5 e 7. Fala algo lindo sobre Ezequias. 2 Reis 18, 5 e 7. Confiou Ezequias no Senhor, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os reis que foram antes dele. Olha, ele foi lindo. 7. Agora que ele está confiante no Senhor, ele não tem medo de nada. E no 7, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que Ezequias saía, Deus lhe dava bom êxito. Inclusive se rebelou contra Senaqueribe, o rei da Assíria, e não o serviu. Então, quando está Ezequias, como você, que está aí com a fé, está orando, está confiante. Ele está confiante. E o Senhor está dando aval. Então, tudo que ele está fazendo, ele está dando vitória. E ele fala para o cara lá, Senaqueribe: você acha que eu vou te pagar alguma coisa, rapaz?
O Deus disso aqui é Deus, é Jesus Cristo. Pronto. Mais para frente, Ezequias não está bem. Todos nós podemos passar por essa fase. Eu não conheço um filho, uma filha de Deus que tenha trilhado com Deus, não tenha chegado nessa fase, que a fé está baixa, está difícil crer em promessas. Então agora não é o mesmo Ezequias. É rei, mas não é o mesmo. Porque esse não está confiante. Nesta hora, 13-16, Senaqueribe aparece, o diabo diz, é agora que eu levo meu servo Senaqueribe, que trabalha para o inferno, para perturbar, porque o cara está enfraquecido. Em 2 Reis 18, 13-16, no ano 14º do rei Ezequias, olha, agora já passaram 14 anos, agora Ezequias está com a fé baixa. Subiu Senaqueribe contra ele. 14, 2 Reis 18, agora é o versículo 14. Então, como resposta, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo, o que ele falou? Vamos ler aqui. O que ele falou? Errei. Qualquer Deus que eu conheça que não seja Jesus Cristo, eu teria mandado Ezequias para a guilhotina. Errei. A gente fala errei porque ele falou errei de não te pagar impostos. Mas o âmago da coisa é mais grave. Porque querendo ou não, está dizendo errei em confiar no Senhor quando eu te falei que não pagaria impostos. É uma mescla aqui. Errei. Retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. O rei da Assíria foi lá a mando de Satanás, não foi para brincadeira. E Deus permitiu para curar seu servo. Então, 15, versículo 15. Deu-lhe Ezequias, olha o que Ezequias deu. Deu-lhe toda a prata que se achou aonde? Aonde? Na casa do Senhor. Quando a fé está em baixa, a fé vai direto entre nós e Deus. Ele tira da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, que Deus tinha dado para o rei, porque quando Ezequias herdou o reino, estava tudo falido, quebrado, não tinha um tostão furado no bolso. Em 14 anos ele acumulou riquezas do lado de Deus, está dando tudo por cara. Então no 16 foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor, das ombreiras, o ouro que ele, rei de Judá, tinha coberto, e deu ao cara. Sabe o que Deus fez? Esse tal de Senaqueribe não pode honrar a palavra dele. Porque Senaqueribe falou, se me der esse tanto aí, vou embora. E você me paga anual e tudo vai bem. Porém, Ezequias pega tudo, arranca tudo da casa de Deus, dá para o cara está com o diabo louco na mente, ele volta e fala, não vou invadir mesmo. Isso era uma manobra do Senhor para resgatar o seu servo Ezequias. Porque o Senhor estava querendo dizer, porque vou repetir, nós acabamos de ler no versículo 2 em diante, que Ezequias andou com Deus como nenhum outro tinha andado. E Deus não vai jogar seu servo na hora que ele está com a fé em crise. Deus não te joga como descartável. Que mais traiu Jesus Cristo em toda a Bíblia foi Pedro. E o Senhor não jogou ele fora. Foi atrás dele e resgatou. E o Senhor criou uma manobra. Agora não é o diabo, agora sou eu. O Senaqueribe não sai daqui. Porque eu tenho que curar meu servo. E nesta hora, Senaqueribe volta. E ele diz, vamos fazer miséria aqui dentro. 2 Reis 19, 1 e 2, ele descobre que o cara voltou. 2 Reis 19, versículo 1, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou aonde? Agora ele está melhor. Quando a casa estava cheia de ouro, de prata, Ezequias estava vazio, sem fé. Agora que ela está uma casa que sem pintura, quando entramos aqui, sabe quem que pintou a parte de cima com cal? Não tínhamos dinheiro para tinta, era cal, hein? Uau! Lembra disso? Em cima do andaime está aí o França. Porque a meninada tinha vertigem. Então o que eu faço? Eu pintei tudo aqui em cima. Ezequias está numa casa que não tem ouro, não tem prata, está depredada. Mas a fé está de volta. Está indo falar, Senhor, me socorra. É o que Deus queria dele. É o que o Senhor está te pedindo.
Está em crise, não está? Mas não sai dos meus pés. Não me dê as costas como Pilatos fez. Então ele correu na casa do Senhor. E que mais? Aí ele diz assim, rasgou as vestes, entrou na casa do Senhor, versículo 2, então enviou a Eliaquim o mordomo, para onde? Atrás do profeta Isaías. É assim que se faz. Está em crise, você vem na casa do Senhor para ouvir uma palavra que vai sair da boca do Senhor, porque esse púlpito não é piada, isso é um altar do céu na terra, e Deus vai liberar uma sentença na tua vida e vai te pôr em pé. É assim que funciona. E eu falo para você que eu sou impactado com o que eu prego. Eu fiz um vídeo, eu pendurei ele uns minutos e tirei logo. Mas eu falei lá, porque o tempo que eu estou preparando a palavra, de terça a 6, 8 horas para compilar, todo o tempo, de domingo dá uns 10, 14 horas. Uma para vocês. Eu não desfruto nada. Eu só estou compilando, vendo, averiguando, corrigindo, tendo certeza que o tempo adequa, que não tem erro de informações. Então quando eu prego ela, eu desfruto dela, porque ela flui, já. Nós nos alimentamos, nós saímos bem daqui, porque uma sentença foi liberada, meu Deus do céu. E aqui você tem o quê? Ele fala agora, procura o profeta. Pede para ele algo, para que Deus diga algo. Agora no versículo 6, olha lá. Isaías lhes disse, o profeta lhes disse, dizei a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então nós vemos aqui uma manobra que o Senhor fez para resgatar o seu servo. E para se explicar para o seu servo, se revelar como um Deus para o seu servo. Como é que terminou essa piada toda? Deus sabia que só tinha um jeito de resgatar o seu servo. Aquilo que ele fez lá com o povo contra Faraó na saída do Egito. Deus tirou o povo do Egito, mas ele sabia que o tempo que Faraó vive é o tempo que esse povo vai ter medo dele. Deus cria um caos, uma situação, encurrala, abre o mar vermelho, mata Faraó. Não tem mais ameaça, tem que ser a mesma coisa que Ezequias. E Deus diz, eu tenho que sumir com esse cara. Para Ezequias lembrar que eu sou Deus da vida dele e eu sou mais forte do que o imperador mais poderoso do globo terrestre. Nesta hora que a sentença é liberada, como é que isso termina, povo do Senhor? No 34 ao 36, olha o que Deus diz aqui. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar. 35, então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. No 36, retirou-se Senaqueribe e voltou para Nínive. O servo de Deus viu isso de volta. Você também vai ver. E Deus não está satisfeito. Porque enquanto Senaqueribe estiver vivo, meu servo vai ficar estressado. Próximo versículo, 37. Sucedeu que estando Senaqueribe a adorar na casa do demônio ralé dele lá, o filho tal dos seus filhos entraram e oferiam a espada. E Deus trouxe a notícia para Ezequias. Deus resgatou Ezequias. Deus respondeu para Ezequias. Deus se explicou para Ezequias. Deus se revelou. Porque um desfecho de Deus tem que surgir. Tudo que você orou, creu no Senhor, um desfecho tem que surgir na tua vida. Tua vida não vai terminar no vazio. Fala-se que você tem leitura de uma pessoa por 1 quilo de sal. Aqui você tem uma Bíblia de capa a capa de milhares de anos, que destaca o perfil de Deus e é sempre o mesmo. Ele se revela em glória, se revela em poder. Aplaude Ele em nome de Jesus, aplaude. Judas não entendeu isso. Judas teve as dúvidas dele sobre o Senhor Jesus, porque ele viu o Senhor dele só falando em dor, em tristeza, vão me maltratar, não entendeu nada. Em vez de esperar o Senhor dele se explicar, foi lá vender o Senhor dele, para ajudar, se enforcou. Que pena, como muito crente faz. Deixa Deus falando sozinho e se enforca. Sai da igreja, aborta todas as promessas, cancela orações, cancela a ação de anjos, porque sai, se retira. É Judas, debandou,
Deixou Deus falando sozinho. Olha o que diz aqui, um salmo muito famoso que você já ouviu muitas vezes na tua vida. Salmo 40, 1 a 5 e terminamos. Esperei pacientemente. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Quem dá glória a Deus aqui dentro? Que mais ele fez? Só isso? Não. Ele também tirou-me de um poço de perdição, de um poço da incredulidade e de um tremedal de lama. Ninguém que esteja com dúvida tem os pés firmes. Quem está com dúvida está em terra movediça. Seus pés não se firmaram. Deus me tirou de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Pôs nos lábios do povo de Israel. Ao sair do Egito, o povo dos lábios de Ezequias vai pôr nos teus lábios também. Um hino de louvor ao nosso Deus. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher que põe no Senhor a sua confiança. 5 são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado. E também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Isso você vai falar em breve, porque em breve você vai estar em meu lugar pregando num púlpito igual a esse. E quando você for ver, a tua vida vai ser para falar muito mais do que Deus já fez, do que você reclamar das coisas que não fez, porque toda vez que eu prego eu tenho que te falar do que Deus já fez. Você é o próximo da lista. Deus não vai pôr você no púlpito frustrado, quebrado, sem respostas. Ele vai se revelar na tua vida e depois vai te entregar um microfone na mão. Quem quer isso, levante a mão. Põe a mão no teu coração, apaga as luzes, diga comigo: Senhor Jesus, toda a minha vida devolvo ela para o Senhor. Peço perdão de coração por todas as vezes que duvidei do Senhor, que me esquivei do Senhor, que tentei abortar as promessas. Hoje a tua palavra me curou. Diga para ele: eu estou de volta e devolvo a minha confiança para ti. Diga para ele: Senhor Jesus, me segura pela mão, porque eu só tenho o Senhor na minha vida. Amado Espírito Santo, não me deixe me perder. Eu coloco todas as minhas dúvidas aos pés do Senhor. Diga para ele: eu confio em ti. O Senhor nunca me enganou e não me abandonará. Me ajude a ficar de pé. Me ajude a receber todas as tuas promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga: eu arranco dos meus pensamentos toda semente maldita de desconfiança de Deus, da palavra de Deus. A minha mente hoje, eu consagro, submeto ela à palavra de Deus e transmito apenas pensamentos do que Deus fará na minha vida. Mão no coração, diga: meu coração não é fundo de quintal para dúvidas. O meu coração é baú de promessas. E neste coração eu vou me alegrar ao ver Deus cumprindo uma a uma. Em nome de Jesus. Amém. 1 minuto para você orar. 60 segundos para você falar no coração com o amado Espírito Santo. Aplique a pregação que acaba de ouvir numa oração entre você e Ele. Vou me calar, vou te dar esse tempo. Sim, Espírito querido, sim.
Nos constrangemos diante da Tua palavra, ó Deus. Mais uma vez vemos o quanto somos pequenos, falhos. Quanto a nossa fé é dúbia, ó Pai. Mas a Ti devolvemos hoje toda a nossa confiança. É no Senhor que confiamos e não abrimos mão. Canta esse louvor, povo do Senhor, canta. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás romper de novo, eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás romper de novo, eu creio em Ti. Que o amor de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Canta isso, canta. Se eu estou